parte da juventude da Igreja Madureira de Tramandaí. Eu já vim trazer uma palavra que fica lá em 1 Coríntios 9, do 13 ao 27, que diz assim: Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Eu preferiria morrer a deixar que alguém tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque há uma responsabilidade que me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para que não me valer do direito do que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível, para que com os judeus fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira para que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Lá no versículo 16, Paulo diz: Se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois se em mim pesa essa obrigação. Pois ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Então Paulo diz que ele não tem do que se gabar, não tem por que ele falar, eu prego o Evangelho, porque ele só quer fazer isso pela recompensa que Deus dá, que é a alegria, que é a satisfação. Não importa quem está ouvindo a palavra, não importa se ele não vai receber o ouro, a prata, os aplausos, ele só quer pregar, ele só quer levar e anunciar o Evangelho a toda a criatura, assim como Jesus nos pediu para fazer. Então Paulo diz isso, ele fala que não há o porquê ele se vangloriar, porque a glória é totalmente de Deus, é uma obrigação dele como cristão, entregar o Evangelho a toda a criatura. Lá no versículo 24, Paulo usa uma analogia sobre uma corrida, para exortar os cristãos que correm de maneira que alcancem o prêmio eterno. Então ele diz que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira para que ganhem o prêmio. Aqui, no caso, seria a analogia de Paulo, dizendo para que ganhem o prêmio eterno. O prêmio, a recompensa eterna. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele diz que, ao pregar o Evangelho, ele não se desqualifica do reino dos céus, porque este é o dever dele como cristão. Ele está cumprindo o seu dever como cristão, assim como Cristo nos pede. Vai e anuncie, ide e anuncie o Evangelho a toda criatura. Ainda nessa analogia, Paulo explica que há uma necessidade de autodisciplina e de foco aos cristãos. Assim como na corrida, nós temos que focar num único alvo, num único centro. Assim como ele falou no versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, ou seja, o cristão, ele não vai sem uma meta. Ele não vai como socando no ar, mas ele vai em busca daquilo que é eterno. Ele vai em busca daquilo que é perfeito, que é Cristo. Ele só tem um alvo e ele só deve seguir aquele alvo, com autodisciplina, com foco
e com responsabilidade, com obediência, ou seja, seguindo a Cristo por quem Ele é, para quem Ele é, e seguindo como Ele nos quer. Como Ele quer que a gente haja, como Ele quer que a gente fale, como Ele quer que a gente se comporte em ambientes. Então, obedecendo ao que Cristo quer de nós. Assim como diz no versículo 19, Paulo se fez tudo para com todos. Aos judeus, ele se tornava judeus. Aos com lei, ele se tornava abaixo da lei. Aos sem lei, ele agia como se fosse sem lei, mas não estando fora da lei de Deus. Assim, aos fracos, ele se tornava fraco. Então, o objetivo de Paulo era salvar a maioria de pessoas, não importasse quem fosse. Ele apenas queria demonstrar o amor e a dedicação que ele tem com o Evangelho. Assim, a dedicação, o amor e a obediência a Cristo, o temor a Cristo, seguindo o que Cristo nos mandou fazer. O coração de Paulo estava focado unicamente em gloriar a Jesus, em gloriar a Deus, a Cristo, e alcançar o máximo de vidas possível. Pois essa é a obrigação que ele tinha como cristão, e essa é a nossa obrigação como cristãos. Renunciar aos nossos direitos, assim como Paulo renunciou aos seus direitos como apóstolo. Mas pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa se for uma pessoa ou outra. Não importa se for 3 ou menos. Mas o máximo de pessoas nós temos que alcançar. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que engrandecer o nome de Jesus através dessas pessoas. Explicar o que é o amor de Deus. Levar o Evangelho a elas. Vou deixar aqui uns tópicos, que é o primeiro tópico. Temos liberdade em Cristo, mas a gente deve usá-la para servir e não para nos promovermos. Assim como Paulo tinha sua liberdade, como apóstolo, como pessoa, como homem, mas ele renunciou à sua liberdade e quis viver para Cristo e para com os outros. A vida cristã exige disciplina, esforço, foco e renúncia. Continuando na renúncia, como Paulo fez, como até mesmo Cristo fez em sua vida, e com foco, disciplina e esforço. Assim como na analogia que Paulo fez, que temos que correr com um único alvo, com um único foco, e seguir com obediência a Cristo e disciplina. Terceiro tópico. Meu alvo tem que ser sempre glorificar a Deus e alcançar o máximo de pessoas. Não importa quem seja, não importa a quantidade. Vá e pregue. Não importa se você vai receber aplausos, se você não vai. A glória é para Deus, a glória é para Jesus. Você não tem que se gloriar por nada disso. Apenas vá, faça o que Cristo pediu e alcance o máximo de pessoas que conseguir. Quarto e último tópico. Servir, pregar, buscar, seguir sem esperar nada em troca, apenas por temor, amor e obediência. Faça, ide, pregue, sirva. Cristo nos pede para ir em busca do que Ele quer, para ir em busca das pessoas, para ir em busca do povo, para ir em busca de quem não escutou o Evangelho ainda. Ah, se eles soubessem a tamanha graça que Cristo nos deu, se eles soubessem o amor que Cristo tem por eles, tudo seria maravilhoso se todos soubessem o quanto Cristo nos ama, o quanto Cristo nos deseja para perto dele, o quanto Cristo quer que nós sentimos a presença dele. Então, por que não pregarmos o Evangelho às pessoas que não o conhecem? Vamos, ide, pregue, sirva, faça o que Deus quer na sua vida. Bom, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que todos vocês venham entender o que Cristo fez eu entender também. E que vocês compartilhem com um amigo, com uma amiga, para que eles entendam também essa palavra. Não guardem só para vocês, mas compartilhem, para que eles também entendam o que Paulo escreveu à igreja de Corinto, o que Jesus fez na vida de Paulo. Então é isso. Curtam, compartilham, comentem e Deus abençoe vocês.